Olá, meus queridos irmãos, paz e graça a todos. Eu sou Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. Sejam todos bem-vindos ao canal. Paz e graça a todos, que vocês possam ter um excelente dia. Para vocês que vão assistir de dia, uma excelente noite. Para quem vai assistir à noite, uma excelente tarde. Nós estamos com o tema Diabo Homem e um ser espiritual que existiu desde Adão até o juízo que caiu em Jerusalém no ano chamado 70, no primeiro século. Eu quero já pedir licença aos queridos irmãos para entrar nos seus lares e desejar a vocês esta paz maravilhosa, essa paz eterna, essa paz do Todo-Poderoso, do Altíssimo, que essa paz esteja sobre as suas famílias. Esta é a 19ª parte, Diabo Homem e um ser Satanás espiritual que existiu. Confesso aos queridos irmãos que também estou aprendendo aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, lendo as histórias. É uma série de vídeos. Esses vídeos depois eu vou estar colocando ali, organizando no Plants, para que os irmãos venham assistir parte por parte, porque é uma série que nós tratamos de vários e vários assuntos da história bíblica e também da história aleatória. A história aleatória é a história da humanidade. E categoricamente falando, nós passamos a verdadeira história da humanidade e a história já interpretada, que é a Bíblia. Confesso aos irmãos que a Bíblia é uma confirmação da história que nós já lemos, que nós já estudamos. A mesma confirma os fatos históricos. Eu já quero agradecer aos irmãos pelas visualizações, pelos queridos irmãos inscritos nesse canal. Fique à vontade para comentar. Os comentários estão abertos. Se você ficar com dúvida, pode comentar, que no nosso alcance nós iremos responder aos queridos irmãos. Falo aos irmãos que nós que estamos aqui nas plataformas digitais, nós estamos aqui não interessados por nada. Nós não temos interesse por nada. Nós temos um amor, temos um prazer, um amor, falando assim, um amor de passar o conhecimento. E quando nós passamos este conhecimento, o Altíssimo, que vê nós em segredo, ele recompensa. Como Jesus disse lá no mundo da lei aos discípulos, ensinou eles a orar. Então nós estamos aqui sabendo que lá na frente, se é a vontade do Pai, pela vontade dele, esse canal irá crescer. E está crescendo. Isso é muito importante. Crescendo em inscrição, crescendo em conhecimento, crescendo em humildade. E aqui nós vamos passando esse conhecimento. Vamos degrau por degrau. É assim que Deus nos quer. Nós somos filhos espirituais. E estamos passando aqui conhecimento para os filhos de Deus também, que são carnais, que não têm o entendimento do reino de Deus. E nós passando esse conhecimento, eles irão conhecer este reino que irá se manifestar dentro deles e delas. Então eu peço aos irmãos que tenham paciência, peço aos irmãos que
as palavras erradas aqui colocadas, a gente conserta, a gente estamos aprendendo. É um canal que nós estamos pelo celular, não temos câmera ainda, mas lá na frente, igual eu falei, Deus proverá, como disse Abraão ao seu servo. Então, eu me alegro muito porque este é o vídeo de número 200. Isso é muito gratificante. Estou grato pelas visualizações, seja as mesmas, poucas ou muitas, eu estou grato. Confesso aos queridos irmãos. E essa série tem sido tem uma importância, falando assim, para o conhecimento de cada um de nós. Então vamos lá, meus amados irmãos. Diabo homem e um ser Satanás espiritual que existiu. Diabo homem, por quê, Fernando? Diabo homem. Diabo homem é a carne do homem, a carne que acusa. Diabo homem é quando Adão disse a Deus, quando ele é lançado fora, ele aponta para o seu Criador em estado de pecado já, e Deus pergunta para ele, faz uma pergunta, porque aqui é metáfora, aqui é palavra, porque Deus já sabia, mas Deus pergunta de uma forma espiritual para uma forma humana. Quem te mostrou que estavas nu? Quem falou para você comer? Eu dei um limite para vocês. Eu coloquei um limite. E ele olha e aponta ao seu Criador, o seu Pai Celestial, e disse, foi a mulher que tu me deste. No momento, no português Brasil, que ele disse, foi a mulher que tu me deste, aí aparece a palavra no grego, diabolos, no português Brasil, diabo, aquele que acusa, ele tenta tirar o dele da reta, falar no linguajar de hoje, na linguagem de hoje, e coloca a culpa para cima de Eva. Então, ali é o diabo homem. Primeiro, aí foi o diabo homem. Segundo, eu estou falando isso para que os irmãos entendam aí o tema, o título, nessa 19ª parte. Segundo, um ser espiritual que existiu. O ser espiritual que existiu não foi a natureza deles, dos ambos, não foi a natureza dos dois, a natureza física, terrena, não foi Satanás, como é ensinado aí afora, aqui nas plataformas digitais também, que é ensinado que a natureza carnal deles, a mesma era Satanás, que é, no seu original é obstáculo, na sua tradução é adversários ou adversário. E nós olhamos as escrituras, nós vê Ezequiel, capítulo de número 28, o livro de Ezequiel 28. Nós vê também o livro do profeta Isaías 14. Eu falei no outro vídeo que era o capítulo 18, mas é o capítulo 28, fazendo uma correção. Capítulo 28. Também o capítulo 14, o livro do Apocalipse. O evangelho chamado Evangelho de Lucas, os
4 livros históricos, o capítulo 4 de Lucas mostra algo espetacular e fantástico para nós. Não só também estes livros, mas também os livros banidos da Bíblia, que eles colocaram apócrifos, mostra algo fantástico sobre um ser espiritual que foi atuante, que atuou na mente dos homens no passado, no mundo da lei. Então, este ser espiritual, segundo que existiu de Adão até o juízo, no ano 70 no calendário emendado com o calendário de Caio, Júlio César e o calendário de Padre Gregório, que eu já expliquei no vídeo 18, os irmãos podem estar vendo, para que os irmãos entendam esse calendário, colocado o ano 1 até o ano 33, até o ano 1 do nascimento, até o ano 33, que foi a morte e ressurreição de Jesus de Nazaré, e até o ano 70, que foi o juízo de Deus. Foram 37 anos da morte de Jesus de Nazaré até a destruição, a invasão dos gentios, da dinastia Flaviana, da família Flaviana, com seus 2 filhos. Foram 37 anos, foi aquilo que Yahushua de Nazaré disse aos seus discípulos, capítulo 24, versículo 34 de Mateus, que ele disse que não passaria aquela geração, porque tinha que acontecer todas aquelas coisas que ele profetizou, que está lá dentro do texto, que eu já falei, que foi princípios de dores, que foi uma grande tribulação e a vinda do Filho do Homem. Esse ser espiritual, ele atuou nas mentes. Esse ser espiritual, ele não foi criado pelo Deus Todo-Poderoso, não foi criado por Yahweh. Esse mal não foi criado, não foi. O que afirma aí é que Deus criou o mal. Mas nós olhando ali na criação de Adão e Eva, aparece 3 personagens: a serpente, Adão e Eva, ou Adão e Eva. Vamos falar assim para que os irmãos entendam. Aparece 3 personagens na sentença de Deus. Preste atenção. Apareceu 3 personagens na sentença que Deus dá, na sentença dele. Mas a Bíblia mostra Adão, depois Eva. Estes 2 estavam no Éden, no jardim de Deus, num nível entre o físico e o invisível. Estavam os 2. Não tinha outro ser lá. Não existia. Então, quando nós falamos que não existia outro ser, é porque aquele jardim do Éden era um lugar de bondade, era um lugar do bem. De todas as árvores você pode comer. Era um portal entre o físico que nós vivemos e o invisível, o jardim de Deus. Deus plantou um jardim. Essa palavra, ela é bem profunda, que ele plantou um jardim, ele trouxe vida ao jardim. Ele era a própria vida, ele era a própria árvore da vida. Eles tinham intimidade, eles eram perfeitos. Adão era perfeito. Foi chamado de querube, o guardador.
querube, aquele que guarda, querubim. Mas até que achou-se pecado nele, e ele foi lançado para fora. Deus queria, nesta criação, que ele criasse filhos, somente filhos espirituais. Era o desejo do Criador. Como Deus criou ele, ele também tinha um dever de criar filhos espirituais. Porém, na sua desobediência, que Deus coloca um limite. Você não pode passar daqui, Adão. De todas as árvores do jardim comereis, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comereis, porque no dia que comer morrereis. Então Deus falou, olha, vocês têm a sua liberdade, eu fiz vocês com livre arbítrio, e vocês estão aqui no lugar perfeito. Mas vocês não podem passar do limite. Eu estou falando, segundo lugar, o ser espiritual que existiu. Ele, na sua desobediência, ele passa daquele limite. Ele passa para que os irmãos entendam. A gente já entra aqui já na estátua de Daniel. Daniel, capítulo de número 2 e versículo de número 29 adiante. Vamos entrar aqui na estátua. Deus, ele tem a lei. Ele anda nas suas leis. Anda ou não anda, meus irmãos? Ele tem a lei. A lei é espiritual. A lei que estava com o Criador é igual a ele. Invisível, espiritual, espírito, perfeita, maravilhosa. A lei de Deus estava com ele. E a lei de Deus, olhando a Bíblia, olhando os livros apócrifos, banidos, mostra que Deus, ele respeita as suas próprias leis. E a lei de Deus dizia que tinha um limite para conhecê-lo, para estar com ele. Por isso que ele disse a Moisés, Moisés, entrava na tenda, colocava o véu, saía com a iluminação, aquela luz. E Moisés quer ver Deus, quer ver a face de Deus. E Deus disse, não, Moisés, não, Moisés, nenhum homem pode me ver no seu estado pecaminoso, fora do jardim, nenhum homem pode me ver, porque se o homem me ver, ele não aguentará, porque ele é carne, ele é carnal, ele é físico e eu sou espiritual. É isso que Deus disse a Moisés. E se esconde atrás de uma rocha. Dá uma olhadinha para trás, Moisés, que eu vou passar. Você vai ver só um pouquinho da minha glória. Só um pouco. Não pode ver. Se você ver total, é morte na certa. Então, a lei de Deus é isto. Não é que Deus é um Deus mau, como é ensinado. Um Deus que mata. Não. Deus tem de lhe dar um limite pela sua lei. Ele dá um limite. Ele deu isto ao querube. E Adão ouviu. Adão, ele passou do limite. E nós entendemos que naquele momento que eles passaram do limite, Eva, na metáfora, na sua
no seu estado de glória, nas suas perfeições, na sua mente, nos seus livres arbítrios, nas suas liberdades de escolher. Porque muitos dizem que anjos não são independentes, que anjos não têm livre arbítrio, mas eu quero dizer aos irmãos que nós não podemos aqui afirmar com certeza que são todos os anjos. Não, sim, Deus manda fazer, eles vão e faz. Mas eu não posso, não tem nenhum livro afirmando que todos os anjos que Deus criara não tinha livre arbítrio, não tinha liberdade. Pois que o querube foi colocado para cuidar do físico e desobedeceu, passou do limite e tornou físico. E nesse momento que eles tornam físico, carnais, eles criaram um espírito que se opôs contra o próprio Deus que criou. Segundo, o ser espiritual que existiu. Não que existe, mas que existiu. E que o sistema religioso estão certos em alguns pontos e outros pontos estão totalmente errados, dizendo que rebeliou lá no céu, dizendo que fez guerra lá no céu e Deus mandou para baixo, para a terra, brigou lá no céu, invadiu o jardim, o paraíso. Não. O querube era o próprio Adão. Você está entendendo, meus amados? E naquele momento que na liberdade deles a serpente, a natureza, que eles dizem que é a natureza humana, que é a serpente, não. A natureza humana, a mesma, criou a serpente. Entendam isso aqui, meus irmãos. A natureza humana, não que é a própria serpente, metáfora, mas a natureza terrena, porque eles estavam num estado perfeito. Isso aqui é difícil para vocês entenderem, mas Deus dá entendimento. Eles estavam em estado perfeito, não tinham conhecimento terreno nenhum, era zero. Mas no momento que eles desobedecem, põem o pé, passa da faixa amarela, no momento que eles passam da faixa amarela pela liberdade, eles criam, quando eles passam da lei de Deus, da lei, a lei estava fora deles. E Deus, pela lei, a lei de Deus dizia: vocês não podem passar do limite. E eles passam, e no momento que eles passam, eles querem ser, eles querem conhecer Deus. Sabe o que Deus estava dizendo? Oh, isso aqui é profundo. Sabe o que Deus disse a Adão e Eva? Eu vou terminar já essa 19ª parte, porque o vídeo vai ficar muito longo. Eu falei que ia fazer em 20 partes, mas eu estou vendo, meus irmãos, que tem muitas coisas que virão aí. Tem muitas coisas históricas, muitos estudos, e não vai dar para terminar em 20 partes. Vamos passar um pouco de 20 partes. Isso vai ser maravilhoso. Eu peço aos irmãos que acompanhem essa série de vídeos aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, porque depois eu vou estar fazendo uma série de Gênesis até Noé, falando sobre os filhos espirituais e os filhos
carnais, mostrando a vocês o que aconteceu antes do dilúvio. Não perca. Mostrando a vocês os povos que ali estavam, o que realmente aconteceu, o que foi ocultado de nós. Depois que eu terminar essa série, eu vou dar continuidade pós-dilúvio com Sem, Cã e Jafé, para nós entender as descendências, para nós entender os povos, as nações, de quem veio, para onde foram, aonde habitaram. Isso é só um começo desse maravilhoso ensinamento aqui no canal Yahushua Reina para sempre. As etnias de Sem, Cã e Jafé, nós vamos aprender aqui no canal Yahushua Reina para sempre, as etnias, e vocês vão se surpreender, vocês vão ficar pasmos do que vocês vão ouvir. Vamos usar os livros, ler. Nós só podemos fazer a série Filho de Deus e Filhos espirituais de Deus e Filhos carnais de Deus só usando os livros chamados apócrifos de Adão, Eva, Noé, Enoque. Não perca. Eu vou terminar essa 19ª parte dizendo: sabe que Deus disse para Adão e Eva, chamado no pecado original, para nós entender já o ser espiritual que existiu, porque eu já falei que o diabo, o homem, foi a acusação da carne de Adão depois do pecado. Agora ele cria um ser espiritual segundo. Deus disse: olha, Adão e Eva, vocês não podem me conhecer mais. Vocês não podem me conhecer mais. Até aqui é o limite. Vocês não podem me conhecer mais. Foi isso que Deus disse. Aí, os cabalistas, cabala, né? O pessoal da cabala, os Askenazi. Nós vamos aprender sobre os Askenazi, que vai ser uma bomba. Vamos aprender sobre Gog. Depois que nós terminar filhos espirituais e filhos carnais. Segundo a Cabala, esse é apócrifo, Talmud. Eles dizem que quando Deus não me conheça mais, que Deus estava dizendo você não pode conhecer o meu lado mal. Você não pode conhecer o meu mal. É isso que a Cabala ensina e o Talmud. Que estava fora. O anjo da morte estava ali fora. E Deus fez eles com liberdade para escolher. E eles levaram aquele mal que estava fora para dentro deles. Levou o instinto mal. E Deus disse: você não pode passar daqui porque vocês vão conhecer o mal. Mas só que a Bíblia, os livros apócrifos, o canal Yahushua Reina para sempre, não segue essa linha que é equivocada. Nós não lemos Isaías 45, eu crio as trevas e a luz, como literal. Nós lemos de uma forma com sabedoria. Deus está mostrando a sabedoria dele. E aqui no canal não foi Deus que trouxe o mal para Adão e Eva, mas foi Adão e Eva que trouxe o mal para o mundo. Então você quer dizer, Fernando, que foi Deus fez Adão e Eva errado? Terreno, como é ensinado aí em graça, também muito em graça, né? Ensina isso, que eles foram feitos terrenos.
que não tinha nem espírito. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que pela liberdade deles, da perfeição, pela liberdade da perfeição que eles tinham, eles trouxeram mal para eles. E quando eles trouxeram mal para eles, foi chamado de um ser opositor, um espírito invisível, sem corpo, sem chifre, sem rabo, sem tridente. Eles criam ser sem corpo, invisível na mente deles. E este passa a ser opositor, adversário deles, dos humanos. Passa a ser adversário das almas deles. Passa a sufocar, a escravizar as almas terrenas, as almas viventes, todas as almas que sairiam daquela criação da mulher e do homem, seria escravizado pelo ser chamado espiritual. E ele criou um filho. O primeiro filho de Adão e Eva não foi Abel e Caim. E nós vamos estudar aqui filhos espirituais e filhos carnais, não descendentes da serpente e nem descendentes da mulher, mas filhos espirituais e carnais, para que nós venha a entender. Então, eles criam o primeiro filho deles, é espiritual, porém é um filho rebelde, é um espírito que não é espiritual. Ele passa a ser carnal. Ele deseja as coisas terrenas desse mundo. Foi isso que aconteceu lá em Lucas 4. Para mim foi entregue, ele disse a Jesus de Nazaré, para mim foi entregue para mim. E eu dou a quem quero. Não é assim que está escrito, meus irmãos? Não é assim na tentação lá no deserto? Ele passa de ser um filho espiritual, porque ele passa a ser um filho carnal, porque ele vai sobejar, ele vai desejar. A vida dele é terrena, é pó. Ia viver de pó. Por isso que Deus disse para a serpente, para ele, na sentença ali, para o homem vai comer com o suor do teu rosto, para a mulher terá dor de partos, para você, serpente, você vai comer pó todos os dias da sua vida. Você vai comer pó. Por isso que a morte, depois da morte espiritual, veio a morte biológica, física, que acompanhou. Se refere também à morte física, não só a morte espiritual. O afastamento de Deus do homem. E ele passou de espiritual a carnal. Como, Fernando? Porque ele queria as coisas do mundo. Porque na sua criação ele desejou ser igual ao Criador. Voltarei com a 20ª parte. Os irmãos entenderam? O diabo, o homem, o ser espiritual que existiu. Para nós entender esse título, eu fiz um resumo aqui, 35 minutos. Abra a vossa Bíblia lá em Daniel, capítulo 2, versículo de número 29 em diante, e vamos entender a revelação da estátua de Daniel, a estátua que Nabucodonosor sonhou. E vamos decifrar isso para vocês. Um abraço a todos.